Olá galera, nossa aula de hoje é sobre polinômios identicamente nulos e polinômios idênticos. Isso é muito importante para vocês, tá? Porque tem algumas diferenças e isso costuma cair em provas, então é muito importante saber essas diferenças. Aqui eu coloquei para vocês a seguinte definição: a função polinomial será denominada nula quando um número p for caracterizado igual a zero. Tá? E o que isso significa? Sempre que ele falar do polinômio ser identicamente nulo, significa que todos os termos do polinômio eles precisam ser iguais a zero. Ser igual a zero significa pegar os coeficientes e igualar a zero. Por isso que eu ensinei primeiro para vocês o que representa o coeficiente e o que é a parte literal. Coeficiente é a parte do número, literal é sempre a parte da letra. Então, se eu coloco aqui, considere p de x igual a m ao quadrado menos 1 vezes x ao cubo mais m mais 1 vezes x ao quadrado. Qual o valor de m para que o polinômio ele seja identicamente nulo? Ou seja, se tem que anular, eu vou anular quem? Os coeficientes. E quem são eles? Os coeficientes são m ao quadrado menos 1, que vai ter que ser igual a zero, e m mais 1, que também vai ser igual a zero. Aí eu passo a ter a seguinte equação: m ao quadrado menos 1 igual a zero. M ao quadrado é igual a 1, m é igual a raiz de 1, e sempre que você tira da raiz, mais ou menos 1. Então, são dois valores, até porque, se é a equação do segundo grau, já se espera ter sempre duas raízes. E como é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo de b, basta pegar o termo independente, passar para o outro lado e tirar da raiz. Pronto, já resolvemos o primeiro coeficiente. Agora vamos resolver o segundo. M mais 1 tem que ser igual a zero. Lembrando, estou igualando tudo a zero porque eu quero que o polinômio seja identicamente nulo, ou seja, vou anular todos os termos do polinômio. Aí, como é uma equação do primeiro grau, letra de um lado e o número do outro. Pronto, achei m menos 1. E agora, qual resposta eu vou colocar? Aí você tem que voltar e substituir para ver qual valor satisfaz. Ou até colocar na reta, né? A interseção dos números. O que nós temos aqui? Nós temos o valor de mais ou menos 1. Se eu substituir aqui nesse primeiro coeficiente, qualquer um dos dois vai anular. Porque como m está ao quadrado, vai dar sempre um valor positivo. Então vai ficar assim, ó. Mais 1 ao quadrado, menos 1, que vai dar 0. Porque aqui vai dar 1, menos 1. Depois, menos 1 ao quadrado, menos 1. Aqui vai dar 1 de novo, menos 1, 0. Mas, se eu pegar esses dois valores e substituir aqui, não vai acontecer isso. Vai ficar assim, ó. Mais 1, vai dar quanto? 2. Depois, menos 1, mais 1, vai dar 0. Então, o que isso me mostra? Né? Entre esses dois valores, o único que satisfaz é o valor do m igual a menos 1. Porque se eu substituir pelo mais 1, eu não vou anular o segundo termo. Vou continuar tendo x ao quadrado. E não é isso que eu quero. Eu quero que todo polinômio seja igual a zero. Então, a minha resposta, m é igual a menos 1. Coloquei aqui um exemplo para poder vocês prestarem atenção que também vem questões assim. E essa parte do identicamente nulo ajuda a entender um pouco do que tem que ser feito nessas situações. Considere, eu coloquei o mesmo polinômio, só que agora eu quero saber qual o valor de m para que o polinômio seja do segundo grau. Então, vamos lá. Eu tenho um polinômio de terceiro grau. Lembrando, eu sempre olho para o maior grau para eu dizer qual é o grau do polinômio. Como o maior é o 3, então isso aqui é um polinômio do terceiro grau. Porém, eu não quero que seja do terceiro grau.
eu quero que ele seja do segundo grau. O que isso significa? Que onde tiver o x ao cubo, eu tenho que dizer que vai ser igual a zero. E onde tem o x ao quadrado, eu vou dizer que tem que ser um valor diferente de zero. Porque eu não quero anular o segundo grau, mas eu preciso anular o terceiro grau. Aí a gente vai resolver a mesma conta que eu resolvi anteriormente. Porém, a gente vai achar o valor do m mais ou menos 1 no primeiro, é exatamente a conta que a gente fez anterior. E aqui, o m vai ter que ser diferente de menos 1. E agora, qual é a minha resposta? Você vai sempre olhar para essa restrição do diferente. O que isso significa? Que o m admite qualquer valor, mas precisa ser diferente de menos 1. E aqui nós temos quem? Mais 1 ou menos 1. Mas tem que ser diferente, então ele está fora. Só sobrou quem? M mais 1. Então a minha resposta, M mais 1. Agora nós vamos ver os polinômios idênticos ou igualdade de polinômios. O próprio nome já diz, idêntico significa que eles são exatamente iguais. E no caso, ou igualdade, é porque em alguns momentos nós vamos precisar igualar. Mas nós vamos igualar quem? Coloquei aqui escrito para vocês. A condição para que dois polinômios sejam iguais ou idênticos é que os coeficientes dos termos correspondentes eles sejam iguais. E quem são os termos correspondentes? São aqueles que têm a mesma parte literal. Então, significa que vamos trabalhar com os coeficientes, igualando, mas somente dos termos que têm a mesma parte literal. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Calcular o valor de A, B e C, sabendo-se que x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a A, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, mais bx mais c, que multiplica x mais 1. O que nós vamos fazer primeiro? O que a matemática nos ensina. Prioridade é sempre da multiplicação primeiro. Então, é isso que nós vamos fazer. Esse A, vou aplicar a distributiva pelos seus termos, vai ficar assim, ó. A x ao quadrado mais ax mais a. Aqui nós vamos aplicar a distributiva também. Vai ficar assim, ó. Bx vezes x, bx ao quadrado. Bx vezes 1, mais bx. C vezes x, mais cx. C vezes 1, mais c. E agora o que nós vamos fazer? Desse lado direito, nós vamos agrupar os termos que têm fator comum, tá? Então vai ficar assim, x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual. Aqui a gente tem o ax ao quadrado e o bx ao quadrado. Matéria de fator comum. Puxo o termo independente para a evidência e divide ele pelos meus fatores. No caso, ax ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar a. Bx ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar b. Agora nós vamos procurar os termos que têm x. Aqui, ó. Nós temos ax, bx e cx. Então vai ficar assim, ó. X que multiplica a mais b mais c. E por fim, os termos independentes, que ficou aqui a mais c. Agora nós vamos fazer o que o enunciado nos diz. Calcular o valor de a, b e c, só que trabalhando dentro da matéria de polinômios idênticos, ou seja, a igualdade entre os polinômios. Quem eu vou igualar? Os coeficientes aqui, ó. O coeficiente desse termo aqui, ele vale quanto? Vale 1. Sempre que não tem valor na frente, significa que vale 1. Ou seja, nós temos aqui, ó, a mais b igual a 1. Depois eu vou ver o termo que está com x aqui, ó. A mais b mais c, que vai ser igual a quanto? Aqui, ó. Menos 2.
Tá vendo que eu estou igualando os coeficientes somente, tá? Em relação aos termos que têm a mesma parte literal. E por fim, aqui o termo independente, ó. Quem é o termo independente? Aquele que não tem x. Então, A mais C, que vai ser igual a quanto? A 1. Agora é só eu resolver o meu sisteminha. O que eu vou fazer? A mais B não é igual a 1? Vou substituir aqui embaixo, ó. Vai ficar assim. Vou colocar aqui. 1 mais C, que tem que ser igual a menos 2. Agora é só eu passar esse menos 1 para lá. Desculpa, esse mais 1 para lá, sendo menos 1. Menos 2, menos 1. Então, o meu C ele é igual a menos 3. Agora, eu posso substituir o C aqui embaixo, ó, e achar o valor de A. Aí vai ficar assim. A menos 3 é igual a 1. A é igual a 1 mais 3. Então, significa que o meu A ele vale 4. Agora, eu vou substituir lá em cima, para poder eu achar o valor do B. Vai ficar assim, ó. 4 mais B é igual a 1. B é igual a 1 menos 4. Então, o meu B ele vale menos 3. Acabou. Assim a gente achou todos os termos, ou seja, A, B e C do polinômio.